que vai conversar agora com o Dr. Juarez Almonde. Vamos falar sobre o atual momento climático, os fenômenos que atingem o estado e o país. Bom dia, doutor. Obrigado pela atenção aqui com a Itaberá Rede Bandeirantes. Bom dia, Jorge e ouvintes da Itaberá Rede Bandeirantes. Doutor Juarez, por que nós estamos passando por esses fenômenos climáticos? O El Niño já é conhecido, mas tem alguns fenômenos aí que estão acontecendo, alguns pela primeira vez, atingindo algumas regiões pela primeira vez também, né? Que momento climático é esse que nós vivemos, doutor? Bom, vamos lá. Eu gostaria, primeiro, como geólogo, dar uma visão mais global sobre essa questão que estamos vivendo aqui no Sul, mas também no Norte e Nordeste, porque enquanto nós temos aqui no Sul chuvas torrenciais, no Norte e Nordeste temos escassez de água. Isso é uma característica típica da El Niño. Bom, como geólogo, eu procuro dar uma visão mais global, mais do que os meteorologistas. Acontece o seguinte: a Terra é coberta por 75% de oceano e apenas 25% de áreas continentais, incluindo aí áreas de deserto, de glaciares, etc. e tal. Então, veja, em função da elevada proporção da relação oceano versus continente, os oceanos têm um papel muito importante no clima da Terra. E a El Niño é apenas mais um desses fenômenos que se repetem periodicamente. O El Niño é um fenômeno climático que envolve fatores atmosféricos e oceânicos, caracterizado pelo aumento das temperaturas do Oceano Pacífico. A origem deste fenômeno é a costa oeste da América do Sul, eu diria mais especificamente o território do Peru, onde inicia todo esse processo. A alteração anormal da temperatura do Oceano Pacífico provoca mudanças climáticas significativas, para não dizer dramáticas, como no nosso caso, principalmente na faixa tropical do globo. O El Niño gera alterações no padrão climático de temperatura e precipitação. E no Brasil, o El Niño causa chuvas torrenciais na região sul, além de secas severas, como eu disse, no norte e nordeste do país. Agora... Essa anomalia foi descoberta por pescadores, olha que coisa interessante, na costa oeste da América do Sul, próximo ao litoral do Peru. Nessas áreas é comum a ressurgência de águas frias e profundas em camadas superiores, trazendo nutrientes para próximo da superfície e favorecendo a atividade pesqueira. Os pescadores se deram conta que nesses períodos havia muito mais pesca, muito mais riqueza do que nos períodos que não tinham. Foram eles quem descobriram pela primeira vez esse fenômeno do El Niño. Olha que coisa interessante. Olha só. Como o período de observação dos pescadores foi próximo do Natal, atribuiu-se, por isso, o nome de El Niño ao fenômeno, uma referência na língua espanhola ao menino Jesus. El Niño, isto é, o menino Jesus. El Niño está diretamente associado aos ventos alísios, um sistema de ventos que sopram no sentido leste para oeste e provoca essas alterações na circulação geral da atmosfera. O que implica, Jorge, em consequências em vários países, não só no Brasil, principalmente aqueles localizados na zona intertropical. Nas regiões sul e sudeste da Ásia, por exemplo, que compreende países como a Índia, a Indonésia, as ilhas próximas a esses territórios, ocorre o enfraquecimento das monções. E nesse caso você tem o predomínio de tempos muito secos e quentes. Veja que El Niño afeta o mundo todo, na verdade.
É verdade. Agora, tá mais intenso as consequências dele, doutor? Tem ação humana aí nisso tudo que está acontecendo? Vejam, a El Niño é um fenômeno natural. Tá? Então, não se tem notícias que ações humanas no mundo todo podem estar afetando. Agora, por ser um fenômeno natural, tem um outro detalhe muito importante que muitas vezes se esquece de citar, que são as mudanças climáticas no mundo todo. Então, isso aí pode estar influenciando, inclusive, as correntes marinhas e pode também afetar a El Niño. Esse dado é importante porque não dá para dissociar as duas coisas. As mudanças climáticas é um fenômeno global irreversível, a tal ponto que nós já estamos chamando da nova era glacial. Então é difícil nós separar um fenômeno do outro, viu? Nesse aspecto é muito importante citar o momento que nós estamos vivendo do ponto de vista de mudanças climáticas também. É verdade, porque assim, as consequências do El Niño a gente já conhece, já entende, mas esse ano, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso exemplo, né, doutor? Sim. Aqui na nossa região, né? Nós batemos o recorde aqui em Blumenau, por exemplo, de números seguidos de enchentes, né? Já são 6 em 45 dias. É uma coisa que até então nunca havia acontecido, esse sobe e desce, esse volume de chuva significativo, dá um intervalo, volta um volume de chuva significativo. Então é algo diferente que a gente está vivendo. A gente teve Trombudo Central, Rio do Oeste, outras cidades que pela primeira vez foram atingidas da forma como foram atingidas. Então a impressão que nos deixa é de que o El Niño está mais forte, ou não sei. Não tem dúvida, né? Esse ano foi anormal, a ponto de afetar toda a região sul com chuvas intensas. Por outro lado, muita seca no norte e nordeste. E muito calor também, né, doutor? A tal ponto que estão provocando secas e incêndios no norte e nordeste como nunca tinha sido visto antes também. Então, o problema não é só aqui no sul. É no sul que provoca mais chuvas, que você acabou de citar, mas também no norte e nordeste mais seca e estiagens. Consequentemente, por isso nós temos aqueles mega incêndios que já estão ocorrendo nessas outras duas regiões. Então, é um fenômeno global e que influencia tanto num sentido como no outro sentido. Na realidade, o El Niño é um fenômeno natural, né? Caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, na sua porção equatorial. Ele ocorre em intervalos irregulares, de 5 a, 7 anos, e tem duração média, que varia entre 1 ano e 1 ano e meio, com início sempre nos últimos meses do ano. Setembro, outubro, né? Dezembro, né? São os períodos que ele volta. Agora, neste ano é extremamente anormal, não porque nós, humanos, estamos agindo e interferindo diretamente no fenômeno El Niño, mas sim devido às mudanças climáticas que nós, sim, aí estamos influenciando com 95% de certeza. Então Nesse caso, não temos mais dúvida, segundo o painel intergovernamental das mudanças climáticas, é mais de 95% de certeza que as mudanças climáticas estão sendo afetadas pelas ações humanas. Então, de uma forma ou de outra, isso pode estar, sim, afetando esse fenômeno natural da El Niño, viu? É verdade, né? E com o aumento das queimadas, devastação de florestas por aí afora, tudo vai acelerando todo o processo, né, doutor? E a gente vê também, doutor, parece ou dá a impressão
que as praias, o nível do mar está aumentando um pouquinho. A gente vê também muito disso. Recentemente, um vídeo ali da região sul de Santa Catarina, né? O mar carregando carros, invadindo restaurantes à beira da praia, chamou muito a atenção. Esse nível do mar também está subindo? Também é bom a gente ficar atento a essa situação? Sim, Jorge, é o seguinte, ó. Não só a economia está globalizada, as mudanças climáticas também estão globalizadas. Eu tive a oportunidade de orientar duas doutoras aí em programa de desenvolvimento regional que mostram o seguinte: nos próximos 30 a 70 anos, dentro dessa faixa, vou dar um exemplo bem concreto. A cidade histórica de Itajaí estará inteiramente embaixo d'água. Hoje a água até chega a entrar ali, depois ela recua, mas quanto mais tempo passa, a água que invade ali o rio, na região do... como é que se chama ali onde tem as barcas, né? Uhum. Ali no ferro-bote? Entra... Como, perdão? No ferro-bote ali, naquela região? Isso mesmo. A água entra pelo rio, inunda aquilo ali e volta em seguida. Mas na medida que passar o tempo, ela vai demorar mais para recuar. E vai chegar um momento onde toda a área histórica de Itajaí estará embaixo d'água. Chegando próximo ali do campo de futebol do time lá do Marcílio Dias. Isso aí, Marcílio Dias. Então, veja, isso aí tudo é um fenômeno que já estamos prevendo e vai acontecer. Não tem mais retorno. Só teria retorno sob duas condições. Ponto número 1. Nós pararíamos agora de emitir CO2 para a atmosfera. Ponto número 2. Nós teríamos que resgatar o CO2 que já mandamos para a atmosfera desde a Revolução Industrial do século passado. Bom, o que nós estamos fazendo? Nenhuma coisa e nem outra. A China e os Estados Unidos são os maiores emissores de CO2 para a atmosfera. Entende? Então, não temos perspectivas positivas não, viu? Quem mora próximo do mar tem que ter atenção, então, nos próximos 30, 70 anos. Não tem dúvida nenhuma. Essas casas... Eu dei uma palestra o ano passado para o Jornal Nacional da Globo, né? E tive que dizer, olha, quando me falaram aqui, tem um barranco que está se formando no engordamento da praia. Olha, isso aí é o de menos, vai aparecer, vai desaparecer, vai aparecer, desaparecer. O problema é maior. O problema é que o nível do mar vai subir no mínimo 95 centímetros até o final do século. Mas pode aumentar, além disso, mais 60 centímetros em função da geleira do fim do mundo, como a NASA chama, lá na Antártida, onde eu estive fazendo, inclusive, um documentário, viu? E mandaram um drone para uma das fendas e mostrou que está escoando água por baixo dessa geleira do fim do mundo, como eles chamam, né? E isso vai descarregar uma massa de gelo tão gigante que o nível do mar vai aumentar, além dos 95 centímetros que previmos, mais 60 centímetros. Então imagina o que pode significar para as nossas cidades litorâneas. Joinville, Camboriú, Itapema, essas cidades serão fortemente afetadas nos próximas dezenas de anos. Pela elevação do nível do mar. Sim, exatamente. O nível do mar vai avançar. E veja, tem um detalhe importante que eu tenho levado aí meus alunos para acompanhar. Itapema, por exemplo. Itapema tem restinga. O que é restinga? Um tipo de vegetação que devido à rede entrelaçada das raízes e pequenas microdunas que se formam dentro da restinga, de 10, 20, 30 até 60 centímetros, ela impede o mar avançar. E pelo contrário, quando a ressaca bate na restinga, ele deposita mais areia e o continente avança mar adentro.
E o que está acontecendo em Itapema? A prefeitura, lamentavelmente, está destruindo a restinga e construindo uma obra horrorosa de madeira, passando por sobre a restinga. Isso aí é um tiro no próprio pé. Nós vamos causar grandes problemas num custo fenomenal, enquanto está faltando dinheiro para educação, para segurança e vai por aí afora, né? Mas é isso aí, a elevação do nível do mar é um processo irreversível. Não tem como evitar, né, doutor? Doutor, e essas ações que os municípios litorâneos fazem, né, de alargamento da faixa de areia, isso é viável? O senhor, inclusive, deu uma entrevista ao Jornal Nacional falando sobre isso, né, sobre a questão lá de Balneário Camboriú. Isso vale a pena? Eu diria o seguinte, fazendo uma análise mais geral. Não vale a pena, porque é uma montanha de dinheiro que se coloca sem resultados positivos a longo prazo. Olha, as pessoas estão apoiando, fica legal, porque aí os prédios não fazem sombra na areia às 15 horas da tarde, etc. e tal. Mas não esqueçam, na medida que o nível do mar vai subir no mínimo 95 centímetros, podendo subir mais de 1 metro, 1,5 metros, até o final do século, o que vai acontecer? A água, imagina o seguinte, imagine uma duna, você coloca um balde de água sobre essa duna. A água vai infiltrar, porque a areia é porosa e permeável. O que estão fazendo com o engordamento da praia, isso é importante dizer para esses prefeitos, é que com o engordamento da praia, o que eles estão fazendo é bombeando areia para engordar a praia, para aumentar a praia, sabe? Então, o que vai acontecer? Com a elevação do nível do oceano, a água vai migrar subterraneamente até a orla, até a cidade, e aí ela vai borbulhar nas bocas de lobo e nos sanitários mais baixos. A água vai aparecer lá dentro, vai borbulhar, porque é a areia que está sendo bombeada lá do fundo do oceano. E a areia é porosa e permeável, não vai impedir a água entrar. É verdade. Voltando aqui para as nossas situações, para as nossas regiões aqui do Vale do Itajaí, doutor, sempre há aquela preocupação com as encostas, né, com o nível, no nível do rio. A gente tem que se preocupar mais. O rio aqui, Itajaí-Açu, a gente vê, doutor, ele subindo muito rápido. Em um dia ele sobe rapidamente quando há essa questão do volume de chuva, né, da sequência de uma chuva mais forte. A gente tem que se acostumar com isso, tem que olhar melhor as encostas, né? Precisamos de ações mais importantes, governamentais, nesse sentido também, desse olhar para as encostas? Bom, a tua pergunta é muito oportuna. Eu vou dar um exemplo aqui. Em Brusque, o rio já subiu 5, 6 vezes. Saiu da calha e migrou para a beira-rio. Inclusive, destruiu grande parte da obra que tinha sido construída anteriormente nas margens do rio. Andando por Blumenau, ali eu também vi o mesmo fenômeno. Ou seja, a subida e descida das águas provocada por essas chuvas torrenciais que vão e voltam, provoca uma erosão nas margens dos rios, solapamento das margens. Agora, isso é no rio. Agora, na borda dos morros, mais uma vez, nós temos outro problema tão sério, ou mais sério, que são os movimentos de massa, vulgarmente chamado de escorregamentos. O uso e ocupação da borda dessas montanhas, e muitas vezes a pessoa, para ganhar 1, 2 metros, para construir lá uma garagem, para construir mais um pequeno espaço, corta o pé da montanha. E o que acontece? Quando a gente corta o pé de uma cadeira, a cadeira cai. É o que acontece com os morros. Quando se corta o mínimo que seja 1, 2, 3 metros no pé das montanhas,
você está instabilizando toda a encosta e, consequentemente, o morro vem abaixo, com perdas econômicas e, o pior, com perdas humanas. Olha, nesses últimos 30 dias, eu tive que circular em 3 áreas que tivemos que isolar, inclusive isolar algumas residências, porque não poderiam mais ser construídas lá, devido a esses fenômenos de movimentos de massa. Foi o que aconteceu não muito tempo atrás, a morte daquelas 3 pessoas lá na borda da serra, ali não é Timbó, ali na região de noroeste de Timbó. Uhum. Em Rodeio, né? Em Rodeio. Essa questão aí, eu não sei, mas a culpa é nossa, que vamos lá e insistimos em fazer obras em locais que não se deve. A culpa é dos municípios que não têm uma fiscalização adequada ou até uma orientação adequada, porque aqui em Blumenau a gente teve problemas de deslizamento, onde já houve deslizamento em 2008, as áreas foram interditadas e 15 anos depois tinham casas nesses locais. Pois é, isso é lamentável, né? As prefeituras deviam ser mais rigorosas no controle dessas áreas de instabilidade e que podem provocar movimentos de massa. Mas aquela história, né? Aí o vereador vai lá e olha, construiu uma casa, 1 mês, 2 depois, chama o sobrinho, chama o filho e constrói mais uma casa ao lado. E assim nós vamos aumentando o risco de perdas econômicas e riscos de perdas humanas. Eu penso que as defesas civis deviam ser mais rigorosas e as prefeituras deveriam ouvir mais as defesas civis que têm consciência dessa situação. Nós devemos impedir o uso e ocupação dessas áreas no pé das encostas e na margem dos rios, sempre que possível. Lógico que tem áreas que estão ocupadas há 20, 30 anos, na margem dos rios não dá mais para desocupar. Então temos que tomar prevenções para evitar o pior. Essa é a realidade. Veja, assim como as mudanças climáticas, o efeito das mudanças climáticas estão aumentando dramaticamente, as perdas econômicas e as perdas humanas estão sendo cada vez maiores. Quando se soma ainda uma El Niño, que provoca mais chuvas aqui no sul, nós temos problemas redobrados ainda mais. Aqui em Santa Catarina já são 5 bilhões de perdas econômicas só nesse ano. A gente está falando só desse evento de agora. Doutor, e como é que a gente se prepara para as consequências desses eventos climáticos? Vamos falar de nós cidadãos, né, doutor? Como é que a gente se prepara? O que a gente tem que fazer? Como é que a gente tem que agir? Sim, só para citar um caso também do Rio Grande do Sul, vejam, o que nós perdemos esse ano nas arrozeiras devido a El Niño foi uma coisa impressionante. Como eu sou de lá, eu tenho acompanhado isso aí. Estive reunido com o pessoal da Defesa Civil de Santa Catarina, em Florianópolis, e eu vi lá o que os agrônomos disseram que nós já perdemos no Rio Grande do Sul, devido a El Niño. Bom, nós, particularmente, temos muito a agir para nos preparar para esses novos eventos, não só da El Niño, mas também das mudanças climáticas. Entre essas coisas que nós podemos prever e agir ponto número 1, evitar o desmatamento. Não que sabe um erro que alguns países europeus, como Macron, está dizendo, olha, vocês estão desmatando a selva amazônica e isso está provocando as mudanças climáticas. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles desconhecem a nossa realidade. Agora, nós, de qualquer maneira, temos que preservar a Amazônia, sim. E mais do que isso, aqui na nossa região, nós temos que cultivar plantas
em áreas que estão desmatadas e não têm uso e ocupação. Por quê? Porque as plantas absorvem o CO2 da atmosfera, e isso é importante. Outro ponto importante é não ocupar essas áreas que são suscetíveis a movimentos de massa, a escorregamentos, como margens, base dos morros e margens de rios. Evidentemente, isso é uma condição sine qua non para evitarmos maiores desastres, né? Bom, na medida do possível, utilizar transporte coletivo em vez de estar usando o automóvel. É bem verdade que o governo vai exatamente ao contrário dessa situação. Agora estimulou a compra de mais carros. Isso é o que eu chamo de o paradoxo das cidades. As cidades, vejam, na medida que aumenta o número de carros, precisamos construir mais rodovias, mais elevados, mais viadutos, que atrai mais carros ainda. E logo, logo, essas cidades estão sobrecarregadas com esses carros, que provocam, então, mais problemas de congestionamento. É tudo que nós não deveríamos estar fazendo. E devemos estar estimulando o transporte coletivo, seguro, transporte coletivo em horários corretos, transporte coletivo com ar-condicionado, de forma que as pessoas optem por transporte coletivo e não apenas pelo carro particular, que emite mais CO2 para a atmosfera. Precisamos avançar muito ainda, doutor. Doutor Juarez Almonde, obrigado pela atenção aqui com a Rádio Itaberá Bandeirantes. Olha, eu que agradeço a oportunidade de a gente falar de um assunto dos mais relevantes da atualidade, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Obrigado aí pelos ouvintes da Itaberá Bandeirantes. Um abraço e tenham um bom dia. Eu conversei com o doutor Juarez Almonde, professor da FURB, geólogo, ambientalista. Falamos sobre esses eventos climáticos, as mudanças no clima.